E aí, Matheus? Olá, boa noite. Vamos, primeira coisa, testar Sim, os volumes. claro. Ô, pessoal, o volume da minha voz e a voz do Matheus, os dois estão num volume legal? Testando. O som tá legal, gente? Para os dois? Vocês estão conseguindo ouvir os dois? Eu e ele? Teste, teste. Bom, parece que tá beleza, né? É, deu tempo de Aí, ligar a luz aqui. desligar a luz. Eita, eu liguei um monte de luz aqui. Ligar, ligar. Bom, esperar o Matheus pegar um gás aí, pegar um fôlego para o nosso pessoalzinho chegando. E aí, moçada? Só alegria? Só alegria, Matheus? Tranquilo. É, É, de maneira geral, aí hoje teve uma live bem bacana também de tarde lá no pessoal da LAF. com certeza. Com certeza. Estava assistindo também e depois a gente comenta. Bom, eu vou começar então. Boa Claro. noite, pessoal que está entrando. Bom, eu sou o Carlos Correia, mais uma live da Lira Chinesa. E o convidado de hoje é o Matheus Oliva. Boa Você quer noite. que se apresente ou você se apresenta? Pode apresentar. Apresentar? Tá. O Matheus, ele é doutor em ciência das religiões, mestre também em ciência das religiões e graduado também em ciência das religiões. Acertei? Isso. Maravilha. O Matheus, ele, bom, dentre vários temas que ele estuda, um tema que é relevante para a gente aqui é sobre o taoísmo chinês, né? Assim, o taoísmo chinês e também o taoísmo no Brasil. É isso, Matheus? Certinho. Certinho. Acho que, assim, bem concisamente mesmo para o pessoal, né, para a nossa live de hoje, acho que tá. Você quer complementar alguma coisa a mais? Sim, sim. Eu posso falar algo brevemente. Primeiro, boa noite e Uhum. muito obrigado pela oportunidade. Está sendo uma iniciativa bem bacana, parabéns mesmo. Gostei de todas que Sim. eu vi antes. E é uma honra poder participar, né? Eu adoro falar, eu até pedi para o Carlos, ó, fala ciência das religiões. Existe uma disputa de qual que é o nome ideal para a formação que eu fiz, né? E não só em português, em inglês é pior ainda. Os nomes são multiplicados ao dobro aí. Só que eu Essa eu não prefiro sabia. fazer. Em inglês é Comparative Religion, Religious Studies, Study of Religions. Hum. O que mais? History of Religions, uma coisa que pouca gente sabe no Brasil, que History of Religions não é história, é ciência da religião. Essa eu não sabia. Pode Eita. acontecer de ser história, mas é muito raro. Muito raro. Se alguém fala que foi formado em History of Religions, normalmente está falando que é formado em ciência das religiões. Porque em alguns países, sobretudo Itália, e especificamente no estado de Chicago, ali na região de Chicago, desculpa, então se tem uma preferência por essa denominação. Mas uma segunda questão que o Carlos já de alguma maneira adiantou é que tem alguns anos, desde 2018, eu tenho me voltado para o estudo da filosofia. Até já Uhum. comecei uma segunda licenciatura em filosofia também, tenho uns Sim. diálogos com alguns professores e, sobretudo, com um grupo chamado ALAF, que, salvo engano, o Carlos faz parte também, né, Carlos? Você já se tornou membro também. Aí a ALAF é a Associação Latino-Americana de Filosofia Intercultural, que abraça toda essa ideia de fazer filosofias para além da filosofia hegemônica, eurocentrada, né? E é exatamente está aí meu ponto. Eu estudei ao longo da vida, dentro da ciência das religiões,
sobretudo o daoísmo, mas tradições chinesas de um modo geral, Ah, tá. focado nesse aspecto cultural religioso, de um ponto de vista mais social, e de uns anos para cá eu comecei a focar mais o estudo para o lado filosófico. Mas sempre fiz os dois de alguma maneira, só que com ênfases diferentes. Entendi. Bom, então vamos ao assunto. Vamos Claro. lá. Bom, o título da live é uma pergunta, né? Por que que a gente faz relação? Sempre quando a gente fala de China, a gente relaciona. Sempre quando a gente fala de filosofia chinesa, a gente geralmente alguém vai sempre relacionar com religião. Então, por quê? Por que será? Da onde que vem isso daí? E assim, dentro dessa pergunta maior, aí eu tenho aí algumas perguntas para a gente ir, né, conversando sobre isso daí. Então, a primeira questão, quando? Quando a gente começa a fazer essa relação? Hum, Claro. É importante falar assim que o meu ponto de vista do que eu vou falar agora não é exatamente historiográfico, ainda que seja baseado em elementos que são possíveis de ser encontrados na história. Mas meu ponto de vista é mais conceitual. Por que que eu vou falar isso? A pergunta do quando depende muito assim de várias coisas. Por exemplo, você sabe, né, que você tem está fazendo essa formação na Unicamp, que existe um debate sobre os primeiros pensadores modernos da Europa que começaram a dialogar com chineses. Então, você poderia remeter a eles. Num primeiro momento seria isso. Você poderia remeter a autores bem anteriores, inclusive. Mas a minha grande questão é que esse debate mais conceitual entre o que é filosofia, como nós a entendemos hoje, ou seja, de uma maneira, uma filosofia universitária, com a formação formalizada, né? E mesmo que a gente entende por ciência, mesmo que a gente entende também por cultura chinesa, são todas questões do século XIX para cá, percebe? Ele é uma construção bem mais recente do que possa parecer. Claro que tendo raízes antigas, claro que tendo raízes nos séculos anteriores, obviamente. Mas o ponto, assim, que eu vejo é que quando começa ali no século XIX a se ter uma filosofia universitária dentro do esquema das universidades modernas, né? Tendo já os primeiros livros aí de histórias da filosofia, como do próprio Hegel, né? Que, inclusive, nesse mesmo livro vai argumentar que não existe filosofia no Oriente ou na África. Com a África ele pega mais pesado ainda, chega a dizer que não tem história. Então, assim, mas com o que ele chamava de Oriente, que hoje é o mais correto seria a Ásia, de dizer, ele colocava categoricamente que não tinha filosofia propriamente dita, porque a coisa ali era muito misturada com religião. Curiosamente, o Hegel era teólogo. Então, assim, eu acho muito esquisita a crítica dele, mas tudo bem, eu acho que tem muito mais um preconceito etnocêntrico por trás do que exatamente algum fundamento válido para o argumento dele não me parece muito justo, né? Porque senão a própria filosofia dele seria colocada em xeque, já que ela tem fortes bases cristãs, né? Ainda que ela não seja exatamente cristianismo, mas sem o cristianismo é difícil pensar Hegel. Então, esse é meu ponto, de que a grande questão é essa: quem colocou o que é filosofia? Nesse período mais recente da filosofia universitária, foram europeus. E europeus fizeram com seus próprios critérios, sobretudo franceses, ingleses e alemães. Lá na Alemanha, né, na Inglaterra e na França, eles criaram seus próprios critérios sobre o que seria ou não filosofia, e claramente nenhum povo do mundo se encaixou nesses critérios, só eles mesmos. E o argumento, no caso asiático, em que se destaca a tradição chamada de confuciana, né? A gente pode falar mais disso à frente. A tradição chamada de taoísta ou daoísta e a tradição chinesa budista, elas foram imediatamente pensadas: não, isso aqui é papo de religião, isso é uma coisa muito religiosa dos chineses, não tem muito a ver com filosofia, não. Claramente, como é um argumento que a gente até já usou mais cedo nessa live da Alaf, que eu comentei com você. Engraçado que eles não liam, né? Eram pessoas que não conheciam textos do Abhidharma chinês.
não conheciam os textos antigos nem recentes taoístas, eles não conheciam todo o desenvolvimento intelectual confuciano. Então, eu vou parar minha resposta por aqui para não ir muito mais longe, de que essa construção conceitual, ela se deu por bases europeias, sobretudo ali com ênfase no século XIX, mas claro que tendo desenvolvimentos mais recentes e tendo raízes mais antigas, né? E a questão era eurocentrada, então os chineses ficaram de fora, justamente pelo argumento de que seria muito mais algo religioso do que algo filosófico. Entendi. Ah, acho que uma outra, assim, esticar um pouquinho mais essa questão, para ver o que você acha. Ah, vamos dizer assim, essa resposta conceitual sua, assim, um aspecto histórico, vamos dizer assim, isso que você falou, isso está ligado, de alguma forma, ao pensamento positivista, né, daquela coisa dos estágios, sei lá, aquela coisa de, primeiro você tem o estágio religioso, depois o filosófico, aí o científico. Mais ou menos por aí. Acredito que essa possa ser uma explicação possível, mas eu gosto sempre de lembrar que, apesar de uma leitura brasileira bastante aversa ao positivismo, pelo menos do final do século XX para cá, na verdade o positivismo não é tão central quanto se pensa ali na Europa. Eu acho que foi uma corrente muito forte, mas de longe não é a única. O que eu quero dizer com isso? Quando tem autores ligados sobretudo à fenomenologia, que é uma corrente oposta ao positivismo, Sim. que vai dizer que a filosofia é uma ciência do rigor, eles estão excluindo os chineses. Sim. Quando vem lá correntes filosóficas francesas do século XX, vem falar que filosofia é a produção de conceito, né? Eles estão justamente batendo de frente com o seu outro, que são os chineses nesse caso. Para falar, você lembra dos chineses? Os chineses, na verdade, produzem imagem, o debate do François Julian também, né? Então, os chineses produzem imagens, então, figuras, eles não produzem conceitos. Então, percebe? Assim como a gente pode dizer que o positivismo ajudou por causa dos três estágios, então os chineses estariam ainda no estágio metafísico, né? Vamos dizer assim. Ou teológico, a gente pode dizer também que a própria fenomenologia ajudou também como entendendo filosofia como ciência do rigor, ela excluiu quem não utilizaria esse rigor que do ponto de vista fenomenológico está ligado a uma tradição grega que supostamente teria uma ligação direta com a Europa, quando a gente sabe que essa ligação não é tão direta assim. Ela dependeu de relações históricas interculturais muito mais complexas, né? Com os árabes, com os próprios chineses, enfim, com judeus, né? Por aí vai. Com a Índia, para terminar. Sim. Acho que tudo isso está relacionado com, né, vamos dizer assim, as invasões europeias a partir do século XVI ao resto do mundo e, né, vamos dizer assim, como é que fala? No processo de colonização, você tem que, né, justificar aquela colonização, né? Então, só para ficar por aqui, para a gente não avançar muito, porque senão, enfim. Aí a Júlia fez uma questão, se você me permite, eu acho que tem muito a ver, porque eu estudo essa questão. Demorou. A Júlia falou assim, colocou um conceito que quem não sabe ler, ela escreveu Jianmin, ou Jianmin, que é a tradução possível pode ser nomeação correta, retificação dos nomes, e basicamente é uma teoria lógica barra linguística barra epistemológica barra ética chinesa. Sim, mistura todos esses tópicos. E ela pergunta, né? O que orienta o nome filosofia? O que a gente pode chamar de religião e o que a gente pode chamar de filosofia? Aqui eu vou só dar uma palhinha, porque eu sei que eu e o Carlos sabemos que a conversa vai se aprofundar com algumas perguntas do Carlos. Mas, Júlia, essa é uma ótima questão,
que é justamente um ponto de vista racional, vamos dizer assim, um ponto de vista da mentalidade, do pensamento, vamos dizer, da filosofia chinesa, questionando a própria filosofia europeia, né? Por quê? Porque o ponto de vista dessa teoria, né, que é compartilhada sobretudo por confucianos, mas não apenas, é de Uhum. que os nomes, o nome que você escolhe para alguma coisa, de alguma maneira, vai ter um impacto social naquela coisa. Ou seja, se você chamar aquilo de cadeira, e várias pessoas começam a concordar que aquilo é cadeira, você de alguma forma imprime uma realidade para essa cadeira. Então as pessoas Uhum. começam a ver essa cadeira, percebem uma epistemologia social. A cadeira não é Uhum. cadeira porque ela teria uma essência, mas porque se convencionou a chamar ela de cadeira. Uhum. Então, isso é sobretudo o filósofo que até te agradeço, Carlos, você colocou no cartaz da nossa conversa, que é o Xunzi, ou como eu prefiro, o mestre Xun, para facilitar a pronúncia. E o mestre Xun ele vai falar justamente isso, de que um dos modos como os nomes são colocados socialmente é através da convenção social. E ele estava falando isso há 2.300 anos atrás. Então, assim, eu acho fantástico. Então, indo para a pergunta da Júlia, o que é filosofia e o que é religião são escolhas de determinados grupos, de determinadas sociedades. No caso nosso aqui, meu e de Carlos, de grupos acadêmicos, quem fez doutorado em uma determinada área, seja filosofia, ciência das religiões, ciências sociais, que são realmente áreas que pensam essas questões, né? Então, a primeira resposta seria isso, né, Júlio? O que a gente pode chamar de religião, o que a gente pode chamar de filosofia, é o que um grupo decide que vai ser. É uma decisão social, é uma convenção, né? Ainda que seja bastante complexa, não é simples. Não se escolhe num final de semana ou numa tarde, é um processo que dura décadas, séculos, né? Sim. Tem outra pergunta aqui que acho que tem a ver também do Juca. Se você acredita que a visão colonialista dos autores eurocêntricos se deve a uma leitura essencialista da filosofia da história, não da filosofia. Ótimo, ótimo. Gostei muito da pergunta. Acho que faz sentido se você pensar essa ideia de filosofia da história teleológica, né? Ou seja, como um tendo um fim, que tem muito a ver com a questão do Carlos, a questão positivista, né? A visão positivista de história é teleológica, né? Ela acredita que a história vai ter o desenvolvimento e vai ter um fim que é supostamente mais desenvolvido do que o início, né? Então, Uhum, não são somente os positivistas que pensaram isso. Isso era uma questão razoavelmente comum ali na Europa do século XIX. E não é que ela não uhum, existia antes, existia antes. Mas a forma como ela aconteceu no século XIX está completamente atrelada, que eu estou baseado no Henrique Dussel, um filósofo uhum, argentino que mora no México, é professor lá no México, em que ele vai colocar justamente isso, de que a forma como os europeus pensaram a Europa está exatamente conectada com o processo de colonização do mundo, né? Então, super concordo, Juca, se é assim que pronuncia seu nome, né? Desculpa se eu estiver errando. Que é de que existe sim um certo essencialismo, no sentido de que é colocado um essencialismo em cultura, por exemplo. Cultura é isso, e tem que ser isso e está indo naquela direção, sabe? Vai naquela direção, percebe? Então, nesse sentido, os europeus já tinham uma expectativa, e europeus aqui, novamente, no sentido amplo. Você pega fenomenologia, você pega positivismo, mas você pega o pessoal da biologia, os evolucionistas lá das ciências naturais. Todos eles estão imaginando ali que a história está se evoluindo e desenvolvendo e vai chegar num cume, né? Vai chegar num apogeu. E esse apogeu, claro, está cheio de essencializações, né? Não só da cultura, mas da própria história, mas do que é o ser humano, né? E do que não é o ser humano. Bem, eu acho que tá bom, senão a gente se prolonga muito nessa questão. tá. A segunda questão é assim, para a gente sair um pouco vamos dizer assim, do partindo daqui para lá. Fazer um negócio de partindo de lá para cá agora. Em vez de perguntar se existe um conceito chinês de religião, eu vou perguntar qual é o conceito chinês de religião. Muito legal, muito legal.
Então, é o seguinte, a história, tentando falar da maneira mais sintética que eu consegui, vocês vão ver que o tema tem uma complexidade própria, é a seguinte. A palavra religião, ela deriva etimologicamente, né, de um termo em latim antigo, que é religio, né? Esse termo, ele tem um significado bem interessante. Ele é o significado de fazer alguma coisa com muito cuidado, com escrúpulo, fazer um ritual de uma maneira bastante atenciosa, bastante vigilante, né? Inclusive, eles estavam, claro, pensando em rituais para os seus próprios deuses, né? Então, daí você já começa a fazer uma conexão. Quer dizer que era só para os deuses? Não, mas essa era uma palavra usada sobretudo nesse caso. A questão é que essa palavra, claro, gerou assim, diversas derivações já na Roma Antiga. E vocês têm que lembrar que qual tradição, entre várias outras, mas que sobrevive até hoje, desculpa o barulho aí, pessoal, que, que desenvolveu ali no Império Romano e que se tornou depois uma religião mundial no sentido de ter se difundido por todo mundo. O cristianismo. E os primeiros cristãos, quando eles começaram a formular as suas teorias, misturando filosofia grega e romana com a sua própria tradição bíblica, eles geraram uma série de interpretações. A mais famosa é que religião, na verdade, seria a religação com Deus. E essa é a versão que nós, brasileiros, e a maioria dos falantes de línguas neolatinas conhecem, porque é a versão que os cristãos ensinam, a de que religião seria a religação com Deus. Só que essa visão é estritamente cristã, porque está ligada à teoria cristã ou teologia cristã do pecado original, percebe? Agora, o sentido original é mais simples, é de fazer uma ação, um ritual de uma maneira escrupulosa, de uma maneira bastante atenta, com bastante cuidado. Beleza, sabendo disso, a partir do século XIX, mas claro que bem antes já tem filósofos debatendo, teólogos debatendo o conceito de religião, né? Você pega ali um desenvolvimento na Europa que demora muitos séculos, mais de 1000 anos, bem a longo prazo, bem longa duração. E nesse processo de formação das ciências modernas, das universidades modernas, da própria modernidade e colonização, lembrem disso, ocorre a questão de pontuar que o termo religião ele precisava ser um pouco mais desenvolvido, precisava conceituar ele melhor. Por que precisava conceituar ele melhor? Porque a Europa estava se encontrando de uma maneira, inclusive violenta, muitas vezes, com o mundo inteiro. E ela começou a perceber que certas práticas que ela já conhecia dentro das suas histórias, né, do próprio Império Romano, dos vários povos ali celtas, visigodos que já existiam, do próprio cristianismo, dos judeus, dos islâmicos, que tinham práticas que eram bastante parecidas no mundo todo. Então eles pensaram, pô, a gente precisa formular conceitos. E aí nasceu a própria ciência da religião no século XIX, tentando dar uma visão científica do que seriam religiões, a própria antropologia tentando dar essa resposta focando mais em cultura, mas também em religião. Resultado, quem também, com quais povos, com qual região do mundo os europeus se encontraram ali no século XIX? Com os asiáticos, chineses, japoneses, coreanos, indianos. Né? A colonização asiática ela foi mais no século XIX, ela foi mais forte nessa época. Então, o que acontece? Nesse momento, os japoneses, ainda que rejeitando fortemente os europeus e os norte-americanos, eles começam a absorver também seus conceitos. E aí que surge o conceito de Shukyo. Desculpa se eu estiver pronunciando errado, não sei japonês. Mas nasce o conceito de Shukyo, que é literalmente uma tentativa de tradução da palavra religião. Ok? Que ali está misturado com a visão teológica e com a visão já começando a se tornar um conceito acadêmico, científico, das ciências sociais e da própria filosofia. Mas, ou seja, não estava muito claro ainda. Ok, os chineses, sabendo dessa tradução dos japoneses, começaram também a traduzir, só que eles traduziram não do inglês ou do francês, eles traduziram do japonês. Só que no caso, como os japoneses ainda usavam os caracteres chineses, a forma de escrita é igual, idêntica, cada traço. A pronúncia clara diferente é Zhong Jiao, a pronúncia chinesa. Mas aí que está a grande questão, que agora eu vou tentar também resumir, porque eu já engatei na primeira marcha e fui aqui.
que é a seguinte. Os chineses, segundo dois autores que eu gosto muito, mas não são só eles que falam isso, tá bom? Dois autores chamados Tim Barrett e a Francesca Tarocco, eles fizeram um artigo muito legal falando o seguinte: apesar da gente saber que a palavra religião na China veio dos japoneses, que traduziram dos europeus e tem todo esse contexto colonial, eles falam, na verdade, tanto o termo Tong quanto o termo Jiao, eles já existiam no contexto chinês. Claro, eles foram uma localização de um termo estrangeiro, né? E esses dois termos, o Tong pode significar tanto ancestral quanto linhagem. E o Jiao, aí eu vou voltar uma pergunta por Carlos, né? Mas eu já vou resumir que o Jiao pode significar normalmente ensinamento, e algumas pessoas, bem forçando a barra, traduzem já como religião. Mas sabe o que na China, antes do contato mais profundo com os europeus no século XIX, não pensava esse conceito religião tal como os europeus pensavam. Eles pensavam de um modo diferente. Mas essa é a questão. Aí que eu vou voltar uma pergunta para o Carlos, se ele puder responder. Antes de eu avançar um pouquinho nessa questão do conceito, o Carlos é um especialista no autor chinês chamado Zhuangzi. E esse autor da antiguidade chinesa, ele é um dos autores que trabalha alguns conceitos como Jiao. Aí se o Carlos pudesse falar um pouquinho também para a gente dessa palavra, significado, seria bacana. O Jiao? Então, é que tem pergunta do pessoal. Aí eu não sei se eu passo as perguntas deles, que talvez tenha prioridade na live, ou se eu respondo agora. Se eu responder agora, eu vou tomar aí um tempinho também. Então, assim, se você tiver mais pergunta, tipo, faça já, daí eu faço um resumo de tudo depois. Porque senão, assim, eu vou tomar o tempo seu e de quem está assistindo também. Não, por enquanto é isso, por enquanto é isso. Você explicar melhor como é que você vê esse conceito, né, essa palavra, Jiao, né, na antiguidade chinesa, mas se você quiser extrapolar para outros contextos, também fica à vontade. Uhum. Bom, então, se eu for falar do conceito de Jiao no Zhuangzi, então vai demorar bastante. O que eu pensei em fazer é o seguinte, uma coisa assim mais simples para agora, para não tomar tanto tempo, e só para o pessoal ter assim uma noçãozinha mais ou menos do que a gente está falando, das diferenças, assim, do que, pelo menos do meu ponto de vista, do que é bom a gente prestar atenção, os cuidados que a gente tem que ter de mexer com essas coisas. A gente está falando de Jiao, você falou de um Jiao aí. Então, esse Jiao que você está falando aí, eu vou, digamos assim, problematizá-lo. Eu vou virar minha câmera aqui. Eu quero ver se... Você está vendo? Sim, sim. Estou balançando um pouquinho aqui. Então, tem dois Jiao aí. O Jiao que você está falando é o Jiao da esquerda. Isso. Que na composição ele carrega o Xiao, que é o Xiao, aquele mesmo Xiao que a gente geralmente traduz aí por piedade filial e que é assim super importante no Confúcio, né? E do lado esquerdo tem um outro Jiao que é super parecido, né? Só que ele tem uma diferencinha ali em cima ali, ó. Isso. Então aquilo ali é o Jiao do Zhuangzi. Esse é o Jiao do Zhuangzi. Pelo menos assim, até onde eu fucei, né? Vamos dizer assim. E o Jiao do Confúcio é o da esquerda. É o Jiao que tem o Xiao ali. Entende? Então, é isso que eu queria mostrar, assim, só para não... Assim, se for falar do Jiao no Zhuangzi e a diferença do Jiao do Zhuangzi para o Jiao do Confúcio, eu vou ter que falar de Wo, né, de um tipo de eu, vou ter que falar do Wu, que é um outro tipo de eu vou ter que falar do Wu, que é um outro Wu, que é aquele mesmo Wu que vai na expressão famosa do Wu Wei. Sim, sim, da negação. Isso, eu vou ter que falar também do Ji, também que tem relação com o Xue. Então, são outras coisas que eu queria falar. Assim, e tocar nessas coisas assim, de rapidamente, muito rápido, assim, é
É embaçado, é embaçado. Então, só queria deixar isso aqui assim. Fala pra gente, qual que seria. Você consegue resumir brevemente uma diferença desses dois? Ó, o Jiao do Confúcio, ele tem um elemento ali humano, que é a relação de humano, do mestre e o discípulo. O Jiao do Zhuangzi, que é o da direita, ele tem uma relação do discípulo também, mas assim, com, com um acento, sem deixar de considerar aquele Jiao do Confúcio, mas com um acento mais num outro conceito que daí eu teria que falar também, que é o Wan, que é ouvir, diferente do Tin, que seria escutar. Então, o Tin, o escutar, assim, você escuta alguém. E o Wan, você ouve. Então, você está, assim, conectado com tudo. Então, se tem uma diferença, assim, sutil entre o Jiao do Confúcio e o Jiao do Zhuangzi, é que, pelo menos na minha pesquisa, no que eu fucei, o Jiao do Confúcio ele tem mais a ver com, no caso do Xue, com investigação. Eu resumo mais ou menos tudo isso em investigação. E o Jiao do Zhuangzi, eu resumo mais ou menos no conceito de atenção. Então, você tem investigação no Confúcio e atenção no Zhuangzi. Então, são esses dois conceitos, vamos dizer assim, importantes no processo educacional. No caso, foi o recorte que eu fiz. Assim, isso eu estou deixando de fora um monte de coisa. Claro. Não, Um eu já monte vou, de coisa. eu já vou dar uma contribuição minha aqui. Eu não Uhum. sei se você concorda, mas é possível de ver em ambos os casos o significado em português mais comum que é traduzido, que eu já disse, que é ensinamento. Se for na Ah, versão tá. mais confuciana, ensinamento no Uhum. sentido de mestre e discípulo, como você disse, no sentido de uma filialidade que você tem com quem você está aprendendo, né? Com seu Sim. professor, com seu pai, com sua mãe, seu Uhum. avô, com o governante, do ponto de vista confuciano. Uhum. Agora, do outro ponto de vista que você falou do escutar, é muito parecido, mas tá chamando a Sim. atenção com uma certa atitude de quem está escutando, de quem está Sim. aprendendo. Sim. Quem está aprendendo tem que escutar, tem que prestar atenção. Sim. Por aí, a coisa. É bem Então, por aí. eu vou pegar esse gancho aqui, Carlos, para falar o seguinte: o Francisco fez essa pergunta: ancestralidade e ritualística seriam marcas chinesas? Com certeza, Francisco. A Anne Chang, né, uma das maiores intérpretes da história da filosofia chinesa, ainda que ela prefira falar pensamento chinês, ela deixa muito claro que o pensamento chinês ele nasce da noção de uma racionalidade divinatória e da busca de um certo gosto por ordenação ritual das coisas. Uma ordenação que não é ordenação só mental, é uma ordenação social, da ação, né? Então, dentro dessa noção de Jiao, prestem atenção nesse detalhe, né? Para os chineses, esse conceito aí que o Carlos mostrou e explicou também etimologicamente, ele está muito ligado, como eu disse, algumas pessoas traduzem forçosamente já como religião, justamente pelo fato de que, para os chineses, quando você fala de alguma coisa que nós em português chamamos de religião, por exemplo, budismo, né? Por exemplo, taoísmo, eles normalmente eles pensam imediatamente em ensinamentos. Eles pensam de alguma ideia, algum corpo de ensinamentos, vamos dizer, alguma mensagem que vai ser útil para a sua vida. E como o Carlos falou, que você tem que ouvir atentamente, ou na outra etimologia, que você tem que seguir uma certa doutrina, que é uma tradução do Jorge Sinedino, né, para essa palavra também. Ele traduz dial como doutrina, porque ele vê um certo elemento ali oficial e ao mesmo tempo meio um pouco mais rígido do que outras palavras chinesas que parecidas, né? Em que ele vê um sentido de um aprendizado de um corpo um pouco mais, como eu disse, oficial, um pouco mais formal, né? Quer continuar, Carlos, alguma questão? Ah, então, essa parte aí do Confúcio, pelo menos até da onde eu fui, né, eu acho que já não dá para, é difícil você começar algum ponto aí você, né, é difícil você parar depois, né? Mas no caso do Confúcio, por exemplo, isso que você está falando no Jiao do Confúcio,
que o ponto de partida seria o Xue, né, o estudo ou o aprender, mas não é aprender qualquer coisa. É um exame das tradições, né? Você tem que examinar as tradições e ver e testar, sabe? Examinar aquilo ali, fazer o exame, a investigação daquilo ali e ir testando, vendo o que dá certo e o que não dá certo. Então, Xue e Ji, sabe? Que está na primeira frase dos analetas ali e tal. Di só Talvez para assim, lembrar conhecimento, né? Conhecer, conhecimento. traduz por conhecimento, né? Então, o estudo e o conhecimento, mais ou menos por experiência também, se traduz por experiência também. Enfim, a gente pode arrumar aí traduções, né, mais adequadas mais para frente, até para a gente, né, se ajudar, vamos dizer assim. Tem mais alguma questão do pessoal aí que você pegou? Porque eu passei direto. Mas é mais um comentário. A Amanda, que é uma pessoa que a gente conhece comum, uma amiga que estuda a escola de Kyoto, né? Que é uma escola Ah, filosófica tá. do século XX. Sim. Ela deixou claro aqui para mim que ela escreveu sobre essa tradução japonesa do termo religião e falou para a Opa! gente conversar depois. Ó, mano, se quiser falar alguma coisa aí agora, fica à vontade também, mas com certeza a gente conversa, pode deixar. Opa! Ah, Acho que é isso, Carlos. Dá pra gente continuar se você desejar. Bem, você está deixa satisfeito eu com ver. aquela questão? O conceito chinês de religião. Eu acho que eu posso falar mais uma coisa antes da gente seguir bem breve. Eu falei que o Hum, conceito é Zhong Jiao. E o Jiao, bem, a gente debateu o suficiente para uma live do Instagram. Claro que dava para fazer várias lives só sobre esse conceito, né? Agora o Zhong, ele tem, como eu disse, essa perspectiva de uma linhagem, vamos dizer assim, de um grupo determinado, de um grupo social, né? E como eu disse, tem a noção de ancestralidade também. Então, não só grupo agora, né? O grupo que se conversa nesse momento, mesmo que tenha hierarquias, mas tem a ver uhum. também com uma questão temporal aí, né? Então, de um grupo, de a sociedade no sentido temporal geracional. Por causa disso, quando os chineses pensam religião, quando você fala religião para o chinês, né, e se tiver alguém que tenha ou experiência com os chineses ou é de família, de tradição chinesa, pode falar que também eu adoraria ouvir, mas segundo o que eu estudo, a visão chinesa de religião é sempre pensando qual é a sua linhagem, quem é seu mestre, com quem você aprendeu, e é pensando o que você aprendeu. Sobre o conteúdo do que você aprendeu, isso vai variar bastante, percebe? Depende se é uma Uhum. prática, se é um ensinamento específico, normalmente as duas coisas, claro, mas os chineses estão pensando sobre tudo isso na linhagem e estão pensando que existe um ensinamento. Os chineses estão pensando nisso. Percebe que é bastante diferente da visão brasileira de religião, que é pautada pelo catolicismo? E quando a gente fala de religião, imediatamente a gente pensa a noção de Deus, a gente pensa a noção de sacerdote, de uma burocracia que organiza esses sacerdotes, né? Que tem rituais razoavelmente rígidos, no sentido de uma fundação que não muda, né? Então, percebam que tem essas diferenças. Quando a gente fala, então, de religiões chinesas, percebam que é outro paradigma do que é religião, é outro paradigma do que são religiões. Você tem que usar outra lente para entender o que eles estão fazendo, né? Acho que Uhum. basicamente é isso, senão eu tomo todo o tempo aqui, Carlos. Não, tá tranquilo. A gente tem aí mais de 15 minutos aí, uns quase 20 minutos, eu acho. Uhum. E, bom, você quer fazer mais alguma pergunta para mim, por exemplo? Ou eu vou te metralhar aí com mais. Não, brincadeira. A Amanda comentou uma coisa que vale a pena usar como ponto de vista, como um ponto assim, que é o seguinte: Hum. na hora que eu vou tentar ver o comentário dela, some aqui para mim. Ela disse: se minha memória Ah, não me tá. deixa. Você tá vendo? Se puder ler, eu prefiro. Sim. Se minha memória não me deixa mentir, Shukyo foi um termo usado pelos budistas para excluir o Shinto. Então, tem muito a ver, ainda que seja bem mais complexa a história, no seguinte sentido. hum, Essa é uma visão que o Bharati Tarot, eles pegam sobretudo do budismo chinês, naquele artigo que eu citei lá mais cedo. Hum. Então, algo que eu não disse do artigo deles é que eles tentam fazer uma genealogia do termo religião em chinês.
E eles Hum, percebem que por mais que Tongjiao é um termo recente do final do século XIX na China, mas que ele invertido já existia. Já existia Jiao Zong, que seria o ensinamento de uma linhagem, invertido do que é hoje, que é a hum, linhagem de ensinamentos. Ou você pode ver vice-versa, tanto faz. O ponto de vista é que já existia algo muito parecido no vocabulário chinês, mas ele era mais estrito por causa budista, ok? Por causa do budismo chinês. Quando os chineses pensavam nas suas tradições, que a gente vai chamar de religião, a gente, moderno, século XXI, Brasil e mesmo outros lugares do mundo, eles estão uhum, pensando muito mais na noção de Jiao. Estão pensando muito mais na noção de cultivo, que eu não disse aqui antes, que é de show, de cultivar o próprio corpo, cultivar a mente, por aí vai, né? Eu uhum. acho que é essa questão. Eu vou voltar uma pergunta para o Carlos, que é a seguinte. Só um Dentro da... minutinho, tem mais um caso aqui Claro, da Amanda. claro. Ela escreve aqui, no caso do Nishitani, religião é religare. Se a gente interpreta religare como conexão com tudo, que é. Sim, aí, Amanda, a gente tem que conversar realmente no sentido de qual que é o paradigma, qual que eram as fontes que o Nishitani tinha à mão, né? Porque se o que ele Pois tinha é. à mão eram europeus, inclusive às vezes filósofos como Heidegger, eles não tinham essa noção etimológica de que Religio está na Roma antiga, séculos antes do cristianismo, percebe? Então tem que ver essas fontes. Contudo, ainda sabendo que existe uma etimologia mais antiga, você pode usar a fonte que você quiser. Você pode usar, inclusive, o Agostinho que falava de relegere, de eleição, religião como eleição. Então, assim, você pode usar várias perspectivas, percebe? E para mim, claramente, o Nishitani está fazendo um exercício de receber uma certa ideia europeia e transformar dentro das suas bases, né? Dentro das suas bases de uma tradição japonesa aí que tem um, abre aspas, monismo, me perdoem esse palavrão, assim, esse que é, ou seja, de uma certa visão chinesa de que as coisas se interligam, seja por uma visão shintoísta barra confuciana de ver chi ou ki, para falar japonês, em tudo, de que as coisas são unificadas pelo ki ou pelo chi, seja por uma visão mais budista mesmo da interdependência, né? Que talvez seja até uma fonte mais forte para o Nishitani, não tenho certeza. Mas aí a gente pode conversar. Entendi. Ó, tem outra pergunta aqui, vamos aí, porque vamos ver se sobra um espacinho que você me devolveu. Aqui o Francisco Silva, diz o seguinte: lembrei que Francisco Xavier, ao evangelizar os chineses, acho que é isso, né? FCO deve ser os chineses, via a dificuldade de falar de Deus transcendente. Isso, aliás, obrigado a todo mundo que está assistindo. O Francisco é um professor que está em diálogo com a gente aí da LAF e várias pessoas já nos cumprimentaram aqui. Boa noite para todo mundo. Às vezes não dá para acompanhar todo mundo, mas eu estou vendo aqui rapidinho, tá? E é o seguinte, tem essa questão sim, e o caso da tentativa de missão, ou seja, de busca por conversão ao cristianismo de europeus no Japão é vista historicamente como, abre aspas, o maior fracasso missionário da história do catolicismo. Por que isso? Porque eles tentam, os missionários europeus tentam chegar no Japão para converter os japoneses e eles são recebidos de uma maneira completamente assim estranha, um estranhamento cultural muito forte, assim de como assim? O que que vocês estão falando? Como assim um Deus só? Como assim Deus transcendente que está fora dessa realidade? Era tudo muito estranho, os termos eram todos muito fora da curva, fora do que eles estavam acostumados a ouvir, né? Então tem sim uma série de estranhamentos, Francisco. Agora, essas questões, cada estranhamento dá uma longa conversa, né? Eu só vou te adiantar que é um estranhamento, sobretudo pelo fato de que a religião majoritária do Japão, na época que chegaram as primeiras missões, é, europeias, né, cristãs no Japão, as religiões majoritárias eram tradições budistas, normalmente terra pura, com a forte influência do Zen também, de algumas linhagens Zen, mas a terra pura já era o mais forte. Então a grande questão é que quando chega
com uma série de conceitos cristãos, como eu disse, de uma abstração muito grande, de um Deus que está fora desse mundo, e a própria ideia de que você tem que se devotar a um Deus, né, que e de alguma maneira assim que vai te salvar, isso em primeiro lugar já tinha com a fé no Buda Amida. Então por que que os japoneses iam querer uma fé de fora? Se já tem a deles, muito bem estabelecida, percebe? Por outro lado, essa abordagem cristã não pegou muito bem. É, como eu disse, por uma série de conceitos, como a ideia de um Deus fora do mundo, que era bastante estranho. Como eu disse, essa questão é muito longa, tem várias outras pesquisas nesse sentido. Ah, obrigado, Amanda. O Francisco perguntou da China também. Então, voltando à China, é o seguinte: quando os chineses, aliás, desculpa, quando os missionários europeus cristãos chegam na China, tem uma outra questão que eu não falei também, que eu estava falando do contexto japonês, né? Que é de que eles enfrentam o problema de que já existe também uma série de religiões bem colocadas, mas não como religião oficial, porque a doutrina, abre aspas, o Jiao oficial era confuciano. E o confucionismo, como vocês vão ver ali, que eu vou perguntar para o Carlos, não encaixa exatamente no conceito de religião. Ele, ainda que possa haver aspectos religiosos, expressões religiosas confucianas. Mas o confucionismo ele foi historicamente muito mais, vamos dizer assim, uma política, uma filosofia oficial do Estado chinês. Ainda que sempre misturado com outras ideias, como o legismo, como o próprio daoísmo. Então, o que acontece, Francisco, é que os chineses, quando eles recebem o cristianismo, os primeiros cristãos eles tentam fazer um diálogo com os budistas. E não dá muito certo. E os próprios missionários cristãos começam a perceber que quem mandava, vamos dizer assim, quem estava com hierarquia social mais em pauta, mais central na China, eram os confucianos, que eram muito parecidos com o que a gente chamaria hoje aqui, com equivalência, tá? Porque não é isso exatamente, de ministros ou de senadores, alguma coisa desse sentido. Mais para ministro até. Mas por um outro processo, tá? De concursos públicos, uma outra lógica, um outro sistema. E eles começam a fazer esse diálogo com os que eles chamam de mandarins, né? Com os confucianos concursados de altas patentes do governo. Só que aí que está a grande questão, que eu recomendo muito você procurar, caso você já não conheça, da famosa controvérsia dos ritos, que foi a seguinte, e isso é um ótimo papo para a gente aqui. O Carlos quer falar alguma coisa? Pode falar, Carlos. Querela dos ritos. Sim. Que basicamente é o seguinte: os cristãos começam a mandar as cartas lá para Roma, né, para o Papa ou para algum bispo, explicando o que estava acontecendo na China. E Roma mandou de volta algumas cartas falando assim: que negócio é esse? Então vocês estão fazendo ritos ditos políticos, imperiais para o céu? Mas como é que esse negócio? Céu é Deus mesmo? Que é isso que os missionários cristãos falavam, né? O que Tien, que a gente chama em português de céu chinês, que os confucianos faziam rituais, sobretudo o próprio imperador, seria o equivalente a Deus, né? Até hoje tem pessoa que traduz dessa maneira. Então o Papa falou: peraí, eu quero saber se é isso mesmo. Quero saber para quem vocês estão fazendo esse ritual, para que esse ritual serve, sobretudo o caso dos rituais para os ancestrais. E o que essa controvérsia gerou? Uma parte dos cristãos chegou à conclusão de que aquilo era super convergente com o catolicismo, que estava tudo bem, e uma parte dos cristãos chegou à conclusão que não estava tudo bem. Tien não é Deus, ou pelo menos fazer rituais para os ancestrais não é uma prática cristã. Então, essa controvérsia, ela acabou que, depois de décadas de debate, quase um século de debate, o resultado foi que quem ganhou, foi, do ponto de vista do debate interno católico, foi de que isso não eram práticas cristãs, tinha que romper. O problema é que isso gerou também um mal-estar do ponto de vista chinês, que fez vários missionários serem expulsos, porque como assim? Como é que, do ponto de vista confuciano, como eu disse antes, você não pode questionar o confucionismo, já que ele era a política oficial do Estado. Então, como assim tá chegando... Neoconfucionismo? Oi? Neoconfucionismo?
Também, alguns vão chamar de neoconfucionismo, né? A escola do caminho, do estudo do caminho, a escola do estudo do princípio, que estava ali em evidência, né? Então eles começam a fazer o seguinte questionamento: que história é essa que estão falando aqui para os nossos súditos, que eles não podem fazer suas práticas para os seus ancestrais? Que história é essa? Então isso aí não pegou muito bem. O resultado disso foram alguns missionários europeus católicos sendo expulsos, tendo uma série de mal-estar, uma série de problemas, né? Que mais tarde foi gerar um problema diplomático enorme. Isso aí foi o início de um problema diplomático entre Inglaterra e China enorme, que durou séculos, né? Só foi resolver recentemente com o retorno de Hong Kong para a China, né? Ô, Acho que é Matheus, tem isso. mais uma pergunta aqui. Eu acho que não sei se vai dar tempo de você me devolver alguma pergunta aí. Aqui a Aline Freitas, ela pergunta: para se entender a filosofia chinesa, religião, primeiramente é necessário se desvincular dessa visão eurocêntrica judaico-cristã de religião? Seria isso para começar a entender o conceito? Sim, a resposta bem brevemente é sim. Eu não sei se eu vou conseguir falar muito aqui, mas eu te recomendo procurar. Eu mesmo já escrevi sobre isso. Um colega chamado Fábio Stern tem escrito bastante sobre isso. Tem um autor da ciência da religião chamado Ninen Smart, que na década de 70 ele culminou em um conceito, uma ideia que já está desde o início da ciência da religião de um século anterior, lá de 1870. Qual que é esse conceito que surgiu em 1973 lá com Ninen Smart? O agnosticismo metodológico. O que esse palavrão enorme significa? Ele basicamente tá fazendo menção à noção fenomenológica de epoquê, de suspensão do seu juízo de valor, está fazendo menção à própria noção de ciências sociais, de distanciamento, de buscar não fazer juízo de valor com outras culturas que não sejam a sua, né? E mesmo em estudos, mesmo se for a sua nos seus estudos. Então, resumidamente, partindo da noção de agnóstico como aquele que duvida que alguma coisa duvida que se possa ter um conhecimento religioso, né? Nessa concepção de agnóstico, tá? Ele fala que o cientista das religiões, quando ele escreve alguma coisa sobre religiões, ele deve partir de uma postura metodologicamente agnóstica. O que significa isso? Quando você for estudar uma tradição, inclusive religiões chinesas, não vá com seus conceitos estudar aquela tradição. O que você vai fazer? Você vai suspender os seus conceitos, você vai suspender a própria ideia de existência ou não de um Deus, de karma, de saci, de fadas, de orixás. Você suspende essa questão. Então não é negá-la e nem é confirmá-la. Deixa ela de lado um minutinho e vai observar de uma maneira mais direta que você conseguir aquela determinada tradição, seja um texto, seja um ritual, seja numa entrevista, né, seja um vídeo, o que quer que você esteja estudando. Então, você vai utilizar de conceitos que são possíveis de serem manejados academicamente, né? Conceitos das ciências sociais, da própria ciência das religiões, da história, da filosofia, conceitos como, por exemplo, migração, gênero, conceitos como historicidade, né? E conceitos como contexto, como cultura, para estudar aquelas tradições, percebe? Então você pode até usar alguns termos que têm origem europeia, mas você vai usar termos mais acadêmicos e você vai, claro, ter uma visão crítica deles. Então, quando você falar de rito, não ache que você está falando de um rito de determinada religião. Você simplesmente pega o conceito de rito, por exemplo, como uma ação repetida, que tem um significado simbólico, cultural, e você faz a pergunta para os chineses, né? Qual a ação que eles se repetem, por exemplo, no taoísmo, né? Você pode falar meditação, você pode falar a oferenda de incensos ou de frutas para altares, e você pergunta qual que é o significado de vocês, para vocês mesmos, o que isso significa? Né? Que sentido você dá para isso? Percebe? Então, sim, você suspende toda a sua carga cultural, que se você for brasileiro, certamente tem muito do cristianismo, né? Então, tem que suspender temporariamente isso. Não é negar e nem afirmar, é suspender e ler aquela outra cultura a partir de uma visão mais direta, né? Mais sincera. Tem uma última pergunta aqui, é que a gente está com o tempo assim
né? Tá acabando já, e tem aí o quê? Uns 5 minutinhos no máximo. O pessoal tá perguntando em peso aqui. Opa. Tem a pergunta do Juca. Você quer ler ela? Você quer Eu responder? não- Tá meio difícil de ler aqui. Se eu mexer, eu vou mexer minha câmera toda. Ele fez uma pergunta aqui, que é: acaso tal não era imanente e transcendente? Não seria mais fácil, assim, pensar. Acho que ele está querendo dizer assim, não sei, acho que ele está se referindo aos. Aqui ele fala que me refiro aos jesuítas e à conversão dos chineses. Então, é questão histórica, né? Ou seja, não seria mais fácil, assim, associar o tal ao conceito de uno, transcendência e imanência no mesmo conceito. Eu acho que é mais ou menos isso Sim. que ele está querendo dizer. Mas de um ponto de vista daoísta. De um ponto de vista daoísta, Então, sim. De um ponto de vista confuciano, no meu entender, não. Mas ainda uhum, assim, eu já li, por exemplo, a chamada Escola do Princípio, a uhum, partir de Mencius, a partir de Juche, quase 1000 anos depois, mais de 1000 anos depois, e que era a escola preponderante nos últimos 800 anos da China e mesmo da Coreia também, nos últimos 700 anos da Coreia. Essas escolas confucianas elas vão dar uma noção de Dao mais abrangente, que a gente pode ler como Uno, sim. Mas não necessariamente toda tradição confuciana vai ver o Dao como uno. Isso é uma leitura mais daoísta, que vê o Dao a partir do Lao Tzu, a partir do Dao De Jing, como a fonte de tudo, a mãe de tudo. Então, que abarca tudo, que, abre aspas, cria tudo e que está em tudo. Percebe? Então, o Dao, nesse sentido, se você quiser usar esses conceitos, pode sim ser lido simultaneamente como imanente, pois está em tudo. Isso pode ser visto como transcendente, porque é a fonte de tudo. Né? Está para além dessa realidade do Taiji, como nós conhecemos. Né? Está na realidade do Udi, está na realidade do sem polaridade, não está nessa realidade do Yin Yang como a gente conhece. Né? O Dao abarca isso, mas está além disso. Nesse sentido, sim. Mas saiba que os termos imanente e transcendente são termos próprios, é um vocabulário, é um léxico europeu e que chineses não vão usar esse termo nos seus próprios textos, né? Não pelo menos nos textos clássicos. Mas hoje, se você quiser, você pode usar essa terminologia, se por algum motivo te interessar usar esses conceitos, né? Mas a dica é faça com cuidado, dá uma refletida porque senão pode cometer alguns erros como alguns cometeram, né? Do tipo, Dao é transcendente e confundir com a ideia de Deus cristão. Aí é problema. Porque são culturas distintas, simplesmente por isso, né? Aceitando as diversidades. beleza, Matheus. Bom, a gente poderia assim esticar bem mais, só o tal, só, né? Só o tal já. Nossa, né? Eu, por exemplo, já não usaria Uno, eu já usaria outra chave de leitura. Mas aqui, ó, mostrou que o tempo está acabando, o tempo da gente. Então, bom, infelizmente terminamos aqui e a gente continua na próxima. Só um tchauzinho do Matheus aí. Tchau, gente. Muito obrigado. Quem nos ouviu, quem participou, quem perguntou. A questão é muito longa. 1 hora é pouco, que a gente fala pra caramba. Agradeço muito a oportunidade. E fica a dica aí.